Olá, gente. Olá, boa tarde. Conseguem me ouvir? Boa tarde. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Boa tarde, Gilvan Balbino. Boa tarde, Andréa Sevidani. Ouço com perfeição essa voz. Boa tarde, Bia. Boa tarde, gente. Que maravilha, que Boa tarde, delícia. todas e todos. Boa tarde, todas e todos. Vamos começar atraindo todas as boas energias do teatro, sim. Então, vamos chegar na chegança, assim, do teatro de rua. Então, enquanto está todo mundo chegando... Boa tarde, João! A gente começa como? Chegamos, chegamos, chegamos. Hey, chegamos para apresentar. Chegamos, chegamos, chegamos. Hey, com o teatro popular. Chegamos, chegamos, chegamos. Hey, chegamos para apresentar. Chegamos, chegamos, chegamos. Ei, com o teatro popular. O teatro do Matriz chegou na praça. A criançada correu pra lá. A senhora sentada na calçada ouviu a cantoria e começou a gritar. Chegaram, 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 chegaram. chegaram, chegaram. Ei, chegamos já. Chegaram, chegaram, chegaram. Ei, o teatro Ei, teatro popular. popular. Isso aí, galera! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindes, sejam bem-vindas. É, eu sou Andréia Sevidanes e sou professora de teatro, sou atriz, diretora, dramaturga, todo o resto que a gente tem que ser para fazer teatro no Brasil. Agradeço a todos os nossos amigos, agradeço a todos os nossos alunos, os nossos companheiros de profissão que estão aqui conosco. Eu não é, Gilvan? Dê o seu boa tarde para a galera. Boa tarde a todos e a todas e a todos. Sou Gilvan Balbino, também sou professor, sou diretor, sou ator, sou dramaturgo, sou produtor, vivendo e fazendo arte para esse Brasil afora. Obrigado a todas e todos que estão aí, o Lucas, a Patrícia, o Ailton, que eu já estou vendo aqui várias pessoas falando. Muitíssimo obrigada a essa instituição matriz, né? Maravilhosa, que nos convidou para fazer essa live, a qual fazemos parte como um professor. Olha, Balbino, você travou para mim. Não sei se você travou para você mesmo e para quem está assistindo, mas, mas são questões inerentes à internet brasileira. Então, a gente vai levando. Não sei se escreve aí, meu povo. Deu uma pausazinha aí. Eu estava falando da nossa grande equipe, que é a equipe do Matriz. Estão todo mundo me ouvindo de novo? Agora eu tô te ouvindo, Balbino. Agora eu tô te ouvindo. E cheguei de volta. Cheguei, estamos chegando com tudo. Fala tudo de novo que eu quero te ouvir. Eu Fala, meu estava diretor. falando que estava agradecendo ao Colégio Matriz por esse elenco maravilhoso de peso, que são todos esses professores e professoras da instituição que estamos aí vivendo, lutando para sobreviver nessas novas tecnologias para que todo mundo seja contemplado com as aulas e as disciplinas dessa instituição. Eu e Sevidanes fazemos parte do teatro, somos professores de teatro do Matriz. Isso aí. Nosso abraço grande para os professores de uma maneira geral, é, que estão trabalhando 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes mais, aprendendo a ser editor, aprendendo a ser blogueiro, para poder continuar com o seu ofício, que é ensinar. Isso muito obrigado pelo elogio do meu cabelo, Bia. Muito obrigada, eu também gostei. Inclusive, ele estava mais curto, mas a quarentena nem deixou eu mostrar meu cabelo crescendo. Mas ah, e a gente quer agradecer, quer parabenizar e quer lembrar aqui a todos os professores que estão nessa luta diária, real, para fazer chegar o ensino. E o nosso desejo daqui para outras gerações é que isso seja cada vez mais popularizado e que o ensino consiga chegar às crianças e às famílias que não têm acesso à internet também, né? E vamos
Vamos nessa fé e vamos trabalhar para isso. Um A beijo gente, para a como. Bia, que está da Suécia nos assistindo. Uau! Então, nós que somos professores de teatro e que, junto com os alunos, a gente fala de tanta coisa bonita e tanta coisa bacana que a arte pode trazer, que ela traga também isso, que a gente vá aos poucos descobrindo formas de inclusão, né? A gente agradece demais mesmo ao Matriz por nos possibilitar estar aqui com vocês. Mas a gente hoje, a ideia é que você compartilhe conosco o que há de melhor no teatro brasileiro, estudantil e amador. É ou não é, Gilvan Balbino? É isso aí. E por falar Temos para nisso, hoje. eu, Gilvan... Então, exatamente, eu e o Gilvan nos conhecemos há muito tempo, né? A gente se conhece há muitos carnavais, já passou muita água debaixo dessa ponte, e a gente tem espetáculos e produções e oficinas, coisas que fizemos juntos ao longo de todos esses anos, né? Quando a gente mistura as nossas companhias de teatro e os nossos saberes também. Aí eu te pergunto, Gil, você consegue se lembrar daquele personagem de um espetáculo nosso chamado Mentirosos? Eu não sei se parece muito com a realidade que estamos vivendo, mas ele lembra bastante. E os Mentirosos têm personagens inesquecíveis. Eu pergunto a você, Gilvan Balbino, como seria o nosso querido velho da literatura de Câmara Cascudo, oriundo da literatura oral brasileira, o velho, tá exatamente. Ruim, muito ruim sua para mim. Não sei se é a minha conexão ou se é a sua. Ih, não sei. Para mim, eu tô me vendo. Agora, não sei mais. A história dos três porquinhos vai ficar para depois, Farley Matos. A gente agora vai contar a história de um espetáculo. Tá boa? Tá me ouvindo? Ou é evidente que tá ruim? Ô, véia! Véia! Oi! Ô, meu velho! Recebemos visita, véia! Quem será que veio nessa pandemia nos visitar, véia? Não, véia! Não é o ministro da... Não, véia! Não é o ministro da Saúde, não, véia! A gente não tem ministro, véia! E nem saúde, véia! Nós estamos lascados, véia! Peraí, véia! Tá chamando. Não, velho, não é de educação também não, que a gente também não tem ministro da educação, velho. A gente não tem mais nada, até a cultura. A gente não tem tanta coisa que o velho até travou, minha gente. O velho travou. Até a conexão tá caindo, velho. Tá tudo muito ruim, velho. Eu não paguei a conta porque o meu emergencial não saiu. Ninguém consegue entrar naquele aplicativo, velho. Tá caindo, tá tudo ruim, velho. Eu não consigo acessar o aplicativo do emergencial. Já vai por 3 meses o emergencial, velho. Ô, velho. E estão batendo na porta, velho. Tá chegando mesmo, velho. Véia, cuidado que nós somos grupo de risco, véia. Nós somos brasileiros. Brasileiro é grupo de risco, véia. A gente corre muito risco, véia. Acabou a água sanitária, acabou o álcool gel. Peraí, pelo menos uma coisa eu tenho a máscara, véia. Peraí, eu vou botar aí a máscara, véia. Ô, véia, tá certa a máscara? Não, velho, tá errado, velho, tá errado. Não, velho, tá certo. Eu prefiro tapar os olhos que eu não aguento mais ver gafanhoto, ver esse cone, ver ministro da saúde sem ministro, ver essa pandemia toda, velho. Eu vou ficar com os olhos tapados até acabar isso tudo. Palmas para Gilvan Balbino! Gilvan Balbino, você, olha, vou te falar, você improvisou que tu improvisou com a queda da internet. Preciso falar que foi o nosso primeiro espetáculo juntos, Mentirosos, uma pesquisa maravilhosa sobre a literatura oral do Brasil, né? Câmara Cascudo, textos lindos de Câmara Cascudo. Foi uma alegria muito grande nosso encontro, né, André? E a gente partiu para as ruas do Brasil todo, viajamos pelo interior de São Paulo, do Paraná,
várias cidades do Rio de Janeiro, espetáculo Lindos de Mentirosos, que a gente vai adaptando, né, de certa forma. E foi incrível esse nosso encontro. Na verdade, eu te conheci primeiro em cena, no Teatro SESI, fazendo Cinzas, você não me conhecia, e a gente foi se conhecer mesmo, trocar palavras, trocar figurinhas e pulverizar o nosso amor em Ponta Grossa, no Festival de Teatro, que a gente se conheceu, e até hoje já se vão aí mais de 20 anos. Sim. Né? E tem história interessante aí da rua, não tem uma história bem interessante? A gente fazendo na rua esse espetáculo, conta! Olha, a gente estava fazendo Os Mentirosos. Como o espetáculo de rua, ele tem muitas coisas bacanas, porque na rua a gente pode ter um acesso muito mais direto com a plateia. O Gilvan não fazia o personagem que ele fez agora para vocês. Ele fazia a Verdade, que andava numa perna de pau. E aí, imagina o que é você estar na perna de pau, no meio da praça, se eu não me engano... Praça 15. Não, Praça 15. foi na Praça 15. Isso aí, exatamente. Foi na Praça 15. E aí, todo mundo chegou junto. Chegou quem estava indo para o trabalho, quem estava indo passear, turista, quem morava na rua, o que é muito legal quando a gente vê um monte de moradores de rua se juntarem, crianças que estão na rua, às vezes trabalhando, às vezes acompanhando outros adultos, e elas param e elas querem assistir. E aí, de repente, não mais que de repente, entrou no meio da arena do espetáculo um homem que ele deixou a carrocinha dele e ele entrou e ele cismou com o Gilvan na perna de pau. E ele ia pra cima do Gilvan e botava a mãozinha assim, ó, e ele queria pegar a perna do Gilvan e fazer assim, o pintinho, o pintinho, o pintinho, o pintinho, o pintinho, o pintinho. E ele ia agarrar o Gilvan. E aí eu ficava pensando, meu Deus, ele vai cair da perna de pau em cima desse homem. E o homem ia atrás dele, o pintinho, o pintinho, o pintinho, o pintinho. E aí o outro ator que fazia conosco, que teve que se colocar na frente dele, abraçou o rapaz, fez, que isso, o senhor está muito nervoso, o senhor está muito emocionado. E a gente ficou o resto do dia atrás do Gilvan, ô pintinho, ô pintinho, ô pintinho, ô pintinho. Saudade tá na rua, né, minha filha? Saudade de estar na rua. São essas cenas que ficam para nossa história, né? Maravilhoso demais estar na rua, nos palcos, nas praças e na sala de aula também. Depois desse espetáculo, eu tive o grande prazer de dirigir a Andréia, um espetáculo muito legal, outra pesquisa também interessante, que é o Teatro Documentário, uma pesquisa da Andréia, que ela entrevistou mais de 48 mulheres, se eu não me engano, foi esse número. E dessas 48 mulheres com histórias fantásticas, como essa que a gente está passando aqui, nossas também, ela teve que escolher 7. Foram 7, né? Foram 6. 6 para poder fazer. Aí eu te pergunto agora, já que você me provocou com o velho dos Mentirosos, eu queria que você pegasse agora... faz aquele personagem, que é um emergente que mora na Barra da Tijuca, que é do espetáculo Sala, Quarto, Cozinha, Banheiro e outros lugares menos cômodos. Ela reclamando do marido que está 100 dias em casa de quarentena. Faça aí esse personagem, enquanto eu bebo minha água. Aparecida! Eu já falei, Aparecida, que eu não aguento mais esse homem dentro de casa. Você, por favor, Aparecida, você me arruma um negócio para ele fazer na rua. Eu não sei, não quero saber se não pode ir pra rua. Se ele for pra garagem, eu já estou bem. Eu quero que você vai descer na garagem, você vai sujar o carro todinho. Pode levar tudo que tem aqui em casa, porque eu não aguento mais esse homem. Eu não aguento mais esse homem, porque marido bom é marido trabalhando. Você entende? Porque, por exemplo, tô eu querendo assistir a televisão, não consigo. E não é porque eu não tenho outra televisão, não porque eu tenho outra televisão. É porque eu não consigo, porque ele tá do meu lado. Ele fica me perguntando o que eu tô assistindo. Ele fica me perguntando o que eu tô fazendo. Eu não aguento mais, Aparecida. Você, por favor, larga essas panelas. Você me desce com esse homem daqui, você só me sobe às 10 horas da noite quando fechar o play. Você tá me entendendo? Eu vou começar a assistir a minha novela da tarde e ninguém vai me atrapalhar, ver, tá muito bom. Ok? Aparecida, eu só quero ver vocês mais tarde. Um beijo e um queijo, eu não quero nem ouvir.
Ah, que maravilha. Agora quem vai contar um bastidor desse espetáculo sou eu. Mas antes disso, eu vou reclamar com essa personagem que colocou a Aparecida para trabalhar numa pandemia. Que coisa feia, que absurdo. Paga o salário dela em casa, que coisa horrorosa. Nesse Mas espetáculo, ela não ia conseguir. Ela não ia conseguir ficar sem Aparecida para dialogar, para conversar. Ela não tem condição. Mas diga, tá Balbino, diga qual congelando, é a sua. Tá congelando? Calma, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Esse espetáculo a gente criou ele em 2009. Na verdade, ele estreou em 2009, essa pesquisa começou em 2008. E quando muitas vezes um aluno pergunta se fazer teatro é só pegar o texto e decorar, não, não é. Não é só fazer o texto e decorar. A gente tem uma pesquisa normalmente, a gente tem que estudar bastante, estudar a arte é importante para que a gente saiba que a gente... Olá! Para que a gente... Opa! Para que a gente saiba o que a gente está fazendo. Estou falando, Gil, que quando a gente pega um espetáculo para fazer um processo, é importante para o aluno, e a gente está falando de educação, que ele entenda que a gente passa, sim, por pesquisa, por estudo, para que a gente tenha base no que a gente vai criar. Seja na rua, seja no teatro popular, seja um teatro mais clássico. A gente precisa estudar e, assim, e o resto é só realmente alegria quando a gente vê realizado. Mas conte, Gil, conte. Então, a gente pegava a autorização dessas mulheres para poder contar a história dela, para poder divulgar a história dela, histórias interessantíssimas. Só que essa personagem que a André acabou de interpretar aí era a única que a gente não podia falar. Porque ela não permitia. Ela falou, conte minha história, mas não fale meu nome, porque eu não posso falar. Em uma determinada apresentação, a Andrea terminou, era a última personagem. Quando ela acabou de apresentar, uma pessoa da plateia gritou, eu conheço essa mulher! E falou o nome da personagem, exatamente, acertadamente, né? Assertivamente, era a personagem. Não, não era personagem. Ela falou, assim, ela deu o nome e o lugar onde morava. A pessoa fez. Essa pessoa, eu tenho certeza que é ela. Mora em Niterói, eu tenho certeza. E aí eu fiz. Pode ser. Na verdade, o personagem está no universo e ele pode ser quem a gente quiser que seja. Mas não era a pessoa que ela estava falando. Deixa ela ir para casa achando que era. Vai perguntar depois. É isso. E aí a gente pode falar que além de ator, atriz, né, diretores que somos, nós também somos professores. E tem vários... como é que tu começou a dar aula, Andréia? Então, eu comecei a dar aula no salão paroquial de uma igreja, na Praça Seca. Eu não morava em Jacarepaguá, mas eu tinha família em Jacarepaguá, né? Hoje eu sou de Jacarepaguá. Inclusive, tem aluno meu, a Raquel tá aí, e a Raquel sabe exatamente do que eu estou dizendo. Eu era muito jovem, muito, muito mesmo. E, na verdade, eu comecei a dar aula de teatro sem ter esse nome, né? Vamos dizer assim. Sim, foi no salão paroquial, nos fundos da igreja. Por quê? A gente... Uma professora de literatura minha, a gente fazia teatro no colégio, como muitos de nós começam as nossas carreiras no colégio. Graças a Deus, os colégios abrem essas portas para que o adolescente e a criança se desenvolvam fora da sala de aula também. E aí, essa professora falou assim, olha, tem um grupo muito grande de jovens da sua idade, lá na igreja que eu frequento, na Praça Seca. Falei, é perto da casa da minha madrinha. Ela falou, então, por que você não vai lá, se encontra com eles, faz teatro com eles, igual você faz aqui no colégio? Falei, mas eu não sei se eu sei fazer, como que vai ser isso? Eu tinha uns 19 anos. Tinha acabado eu me formei no ano anterior no colégio, enfim, estava saindo do colégio. Aí ela, não, vai ser muito tranquilo, você vai ver, todo mundo da sua idade. E aí ela divulgou, o padre divulgava nas missas, ela divulgou. Quando eu cheguei lá, achando que eu ia trocar minha comunicação, os meus, sei lá, a minha pequena vivência do teatro, né? Que eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Quando eu cheguei lá, só tinha criança. Só tinha criança e elas eram pequenas. E aí
as mães entregaram as crianças, né? Falaram, olha, eu volto, tá ótimo, até o meio-dia, e foram embora. E eu fiquei com 8, 9 crianças sem saber exatamente. A Raquel tinha 11 anos quando ela começou a fazer teatro comigo. E vou te dizer, Raquel, que nem eu sabia o que estava acontecendo. E como, na verdade, a gente vai descobrindo, às vezes, uma profissão, foi isso que aconteceu comigo. Eu fui descobrindo uma profissão a partir do momento que aquela troca com aquelas crianças e aqueles adolescentes aconteceram. Então, assim, foi muito especial a forma como a educação entrou na arte para mim. E quando eu me peguei, eu era tia, eu era professora, e uma mãe, uma vez, depois de muitos anos dando aula, falou assim, então você é a professora, né? Você é a professora que o que fala é lei aqui nessa casa. E nesse dia, depois de muitos anos, realmente me caiu a ficha de que o que se faz com a profissão de educador é de fato muito sério, né? Ainda bem que até então eu tinha levado tudo com muita calma, sem muita precipitação, tinha dado tudo certo. Mas foi nesse dia que a ficha caiu e a gente realmente precisa cuidar dos nossos professores, porque eles cuidam e ajudam a gente a educar as nossas crianças. Isso é muito bonito. E você, Balbino, como começou na educação? Diga para nós. Eu comecei, eu tenho uma coisa muito do social que me traz muito para isso, né? Eu comecei a dar aula já em Palmares, na minha cidade natal, já tinha 14 anos, já dava aula dentro de um asilo com os velhinhos, que era uma mistura de aula de teatro, de leitura, lia para eles e a gente acabava montando cena. Aí, quando eu cheguei aqui no Rio, fiz toda a minha formação, comecei a dirigir espetáculos, viajar e dar muito workshop e oficinas de teatro nos festivais que era convidado para fazer isso. Fui adaptando. Até que um amigo meu viajou para a França e me deixou em um projeto social também, que tinham 203 pessoas, crianças, alunos para dar aula, que é Piraí. Fiquei 9 anos lá dando aula. Foi uma alegria incrível, porque o que você falou aí, reitero, porque é a nossa responsabilidade, né, que o professor tem em relação a essas pessoas, o respeito que a gente tem perante eles e o que a gente fala de fato é lei, né? E a gente sempre, quando a gente leva o nosso ofício muito a sério, não passa a ser só uma diversão, mas é uma troca muito grande de aprendizado, né? Então, fiquei lá 9 anos dando aula, depois dei aulas em algumas outras instituições de teatro, e sempre com essa grande alegria mesmo de estar contribuindo com isso, né? Não só com a visão acadêmica, mas uma visão do mundo mesmo, né? Que a gente passa para eles, né? E teatro é exatamente isso, né? São várias leituras que a gente dá de um tudo, porque o teatro não é só interpretar, né? O teatro vai muito além disso, né? A gente, na verdade, a gente ajuda uma transformação humana, né? Uma transformação de cidadão. O que eu acho mais interessante é isso, né? Que abre um olhar muito maior para a vida, para o mundo. Todo mundo que passou na nossa mão, eu, pelo menos, tenho certeza disso, André. Com certeza consegue ver o mundo e enxergar o mundo de uma forma muito mais responsável. Sim, e tem um monte de gente dizendo que as histórias são lindas. Tem alunos nossos, né, aqui dizendo, a Bia Vânia está dizendo que Palmares conhece você, e vou dizer mais, Piraí queria fazer de Gilvan Balbino vereador, entende? Tamanha movimentação que Balbino fez. É preciso dizer que eu tenho o cidadão, né? A cidadania piraense que eu ganhei ano passado. Fui lá na Câmara do Vereador ganhar essa menção honrosa como cidadão piraense. Eu tenho o maior orgulho porque tenho amigos, tenho várias pessoas já formadas, tenho alunos que hoje são psicólogos, tem uns que são professores, tem uns que são policiais, tem outros que são advogados. Então, a gente acaba contribuindo com tudo isso, né? É uma grande alegria mesmo, a gente trazendo essas histórias para cá. Mas tem histórias engraçadas. Exatamente. De tanta história, de tanto tempo fazendo arte e educação, porque eu não vou ficar contando tempo, pelo amor, já basta os cabelos brancos que nascem na quarentena. Eu não vou ficar contando. Não adianta a Letícia ficar dizendo que queria ser minha aluna. Não, Letícia, porque aí você vai me botar muito mais velha, Letícia. Não tenho condição.
Eu posso ser professora da Raquel, da Gabi, que está aí, do João. Agora, da Letícia, eu não tenho condição. Que aí não tem cabelo branco que vai dar certo. E todos esses anos aconteceram muitas coisas engraçadas. Eu vou começar. Eu dou aula, assim como o Gil, né? Desde as crianças pequenas até a terceira idade, né? A melhor idade, as pessoas adultas. Enfim, a gente abraça quem quiser fazer aula de teatro. E aí, eu dava aula numa turma de crianças entre 6... Não quero, Vinícius, que você seja meu aluno. Entre 6 e 10 anos. E aí, a gente estava brincando de coelhinho sai da toca. E aí, definido quem fazia o quê, quem ia ser toca e quem ia ser coelhinho, né? Até aí tá tudo bem. Bom, se vocês estão gostando da live, se vocês estão se divertindo com essa stand-up comedy do professor... Cidadão não, engenheiro. Pode mandar, pega esse aviãozinho aí, e manda para todo mundo vir aqui comentar. A ideia é que vocês daqui a pouco façam perguntas para a gente responder. Só não podem ser perguntas. Ou não. Mas podem fazer, só não pode ser a vida pessoal. Mas tirando isso, a gente responde quase tudo. Pode mandar sobre a nossa vida de professor, sobre os acontecimentos. Pode colocar aí. E aí eu estava brincando de coelhinho sair da toca com as crianças. Aí eu separei quem ia fazer coelhinho e quem ia fazer a toca, né? Nessa brincadeira. E aí virei para um menininho, né? Para um gurizinho e falei assim, olha, você é coelhinho. E aí aí ele começou, eu não quero ser coelhinho, eu não quero ser coelhinho, eu nunca fui coelhinho, não quero ser coelhinho, não sei ser coelhinho, o que coelhinho faz, eu não quero ser coelhinho. Aí todo mundo me chamando, tia, olha aqui, eu fiz, o que é que está acontecendo? Eu não quero ser coelhinho, eu não vou ser coelhinho, eu não sei ser coelhinho, eu prefiro ser a toca, eu não quero ser coelhinho. Fiz, calma. Você vai ver que ser coelhinho é muito legal. Você vai correr, você vai trocar de toca. E ele não entendeu muito, não. Ficou lá dentro dele, né? Eu não queria ser coelhinho, não queria ser coelhinho. E lá foi ele ser coelhinho. Quando trocou, que ele fez a rodada dele, deu tudo certo, aí tá tudo bem. Quando eu fiz assim, agora eu vou ganhar esse menino para sempre. Ele vai me amar. O que eu fiz? Falei, agora quem é coelhinho vai ser toca. Meu filho, quando ele descobriu que ele ia ser toca, o que foi que ele fez? Eu não quero ser toca, eu não quero ser toca, eu não quero ser toca, eu quero ser coelhinho, eu não quero mais ser toca, eu quero ser coelhinho. Eu fiz, aí você não tá me ajudando. Eu não tenho condição de te agradar. E ele, eu quero ser coelhinho, não vou ser mais toca. E essa foi a história. E eu sempre me lembro desse menininho como o menininho da toca. Que ele não sabia se ele queria ser coelho ou se ele queria ser toca. História ótima. É ótimo. E além de coisas inusitadas que as crianças passam para a gente, falam, e coisas maravilhosas que a criança, de uma maneira muito fantasiosa, muito lúdica, ela consegue decifrar o mundo inteiro, né? E isso é muito rico. Também tem experiências que a arte trouxe para mim, trouxe para o grupo, né, de teatro. Tem sempre um sapato voador. Sabia que alguém ia falar dos sapatos voadores? Sabia, Gilvana? Eu te falei que alguém ia falar? Eu vou contar o sapato voador. Normalmente, em algumas turmas, eles não estão de tênis, eles estão de chinelo. E fica um monte de chinelo. Aí, quando não tem alguém prestando atenção, eu pego o sapato e vou assim, pá, para pegar numa canela. Sempre dá certo. O sapato voador é fantástico. É uma pedagogia conhecida como a pedagogia lusitana. Entende? Porque o quê? Ninguém escreveu, nem em Portugal escreveu. Então, a teoria do chinelo é essa, entendeu? Mas normalmente... Que absurdo, Sevidanes, que absurdo. Quando você pensa assim, eles não gostaram. Eu lembro de uma turma de crianças, né? Aí eu pegava o chinelo e fazia assim, se não ficarem quietos, eu vou jogar esse chinelo em vocês. Aí você acha que eles corriam? Você acha que traumatizava? Ficava um monte assim na frente. Joga em mim, tia, joga em mim, joga em mim, tia, joga em mim, joga em mim. Quer dizer, eu não tenho condição, não tenho moral para isso. Conta você, Gil, uma coisa que aconteceu com você. Tem muita história, né? A gente tem que fazer pelo menos toda a quarentena só de live com a gente, uma atriz, para a gente contar milhões de histórias.
Mas tem um que eu acho muito interessante, foi quando eu dividi as turmas de crianças também, entre o 8 a 10 anos, vocês vão agora fazer improvisações com os contos infantis. Então, cada um escolheu um conto para fazer. Teve um grupinho que escolheu Chapeuzinho Vermelho. Aí a garotinha, tinha 8 anos, falou, ô professor, eu posso fazer a Chapeuzinho Menstruada? Aí eu, como? Não, porque eu queria que ela fosse um ginecologista e ela menstruou. Eu posso fazer? Aí eu falei, porque o senhor falou que no teatro a gente podia fazer tudo. Eu falei, tá, calma, peraí. Aí daqui a pouco vira ela. Ué, professor, então eu vou fazer o lobo menstruado também, o garoto falou. Eu falei, calma, o que está acontecendo com a turma? Todo mundo resolveu menstruar nesse conto, só faltava a avó. Não, a avó, pelo amor de Deus, a avó não, a avó já está na menopausa. Vamos conversar, que história de menstruação é essa aqui? Ele muito inocente, menstruou mal também. Eu falei, calma, eu acredito que ela, depois conversei com a mãe dela, que ela tinha precocemente ou não menstruado aquela semana. Então, tudo para ela estava em volta da palavra menstruação. Então, a Chapeuzinho Vermelho dela, que Freud poderia explicar que era por conta do Chapeuzinho Vermelho, da roupinha vermelha, mas que ela tinha passado por um processo de menstruação, ele queria fazer. Agora, o Lobo Mal também querendo menstruar, gera muita informação para debater, né? Aí tive que sentar, conversar, falar que, olha, menino não menstrua, menina que menstrua, conversar com a turma toda que se empolgou. Daqui a pouco, todos os contos, inclusive os 3 porquinhos, queriam se menstruar também. Essas histórias que a gente passa. Porque a gente não é só professor, né? A gente é psicólogo, a gente é dentista, a gente é conselheiro, a gente é advogado, a gente faz a relação do pai com o filho. Tem milhões de outras histórias incríveis que é incrível. A aula... estar dentro da sala de aula é um aprendizado eterno, né? A gente se rejuvenesce com tantas histórias lindas, né? E puxando sardinha para o nosso lado, né? A arte termina permitindo a criança, o adolescente, né? O aluno, a quem está fazendo teatro, a colocar o que tem dentro de si para fora de alguma forma. E isso é muito rico, né, Gil? E faz a gente estudar muito, né? Porque a gente nunca para. Cada indagação, né? Cada reação que os alunos têm com a gente volta para casa para estudar, para ver como conversar com isso. Muitos assuntos que os próprios pais, né, não conseguem conversar com eles, porque tem toda uma sociedade que é castradora, né? E isso, quando eu não encontrava pelas ruas, os pais falam assim, eu queria tanto colocar meu filho para fazer teatro com você, porque ele é tão quietinho, ele é tão fechado, ele é tão tímido. Eu falo, ai, meu Deus. Aí outras pais falam, eu queria colocar meu filho para fazer teatro. Ele é um capeta, para ver se acalma ele. Ou seja, nós somos a solução de todos os seus problemas. Exatamente. E assim, Gil, quando a gente tem perto de nós uma família, pais presentes, é muito bonito. Eu falei que eu não sabia se eu ia contar, mas eu acho interessante a gente dividir essas histórias bonitas, né? Eu tinha um grupo, na verdade são muitas gerações que fazem teatro, vão se formando, vão tomando seus destinos, mas aquilo fica para sempre nelas, vide todas essas coisas que a gente tem como experiência. E aí eu tinha uma turma de alunos, e aqui eu tenho Isabela, que pode confirmar o que eu estou dizendo. Não era da turma da Isabela. Aí, a memória vai chegando, já vai faltando a memória. Muita informação. Era da turma, foi a peça da turma do Aron, que é uma outra geração, né? Que a gente vai tirando um outro para definir as gerações. E aí eles faziam um espetáculo chamado Léo e Bia, que é um espetáculo do Oswaldo, que o Gil também montou ele num outro momento, mas também montou. E aí eu fui com esse grupo de alunos de ensino médio, tinha alguns ex-alunos e eles todos eram do ensino médio. E eu inscrevi esse grupo num festival em Minas Gerais. Ficava umas 4 horas do Rio. O que acontecia? O festival tinha... Um beijo pro Luiz, lá de Palmas. A Luiz está entrando aí. Luiz Navarro, grande diretor também de teatro. Beijo grande. Beijo, aí, o Nelson está frenético aí, falando da galinha aí, dos ovos de ouro. O Nelson está danado. Fala, Sevidane. E aí, a gente foi para esse festival. Normalmente, freta-se um ônibus para todo mundo ir com segurança e tudo mais. Os alunos foram.
e tinha um lugar para que eles ficassem, um alojamento e tal. E no dia do espetáculo montava esse espetáculo. Era um feriado, né? Esse festival acontece no feriado para que as pessoas possam participar. E não tem mesmo, Nelson. O Nelson aqui, ó, ele já fez teatro comigo, mas é porque eu sou muito jovem, o Nelson começou tarde. E ele fez teatro com 2 filhos dele em cena. Isso é muito legal mesmo. E aí, Nelson, quando o pai não faz teatro, e quando você faz teatro, você, meu pai também é da arte. E aí o que aconteceu foi que no dia da apresentação desse grupo, nós fomos mais cedo para arrumar o cenário. E aí eu estava colando alguma coisa no palco, passou a primeira adolescente, a primeira atriz chorando. Aí eu fiz, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Não me respondeu, foi embora chorando. Aí passou a segunda chorando também. Eu fiz, está acontecendo alguma coisa. Alguém me conta o que está acontecendo para eu ajudar. O que está acontecendo? Aí a terceira que passou chorando, parou, me deu atenção, porque viu que eu estava ficando desesperada, porque que tinha um monte de adolescente chorando, e fez, os nossos pais vieram, eles vieram todos juntos de carro, vieram só assistir a gente. E isso foi muito emocionante para aqueles alunos, para mim, obviamente, porque assim, é como o apoio da família, como o apoio dos pais, quando um aluno decide fazer música, fazer teatro, fazer pintura, como é importante, né? Porque assim, como ele vai se desenvolver e ele sabendo que os pais estão apoiando, é fantástico. E aí, nesse festival, por conta disso que aconteceu, esse grupo ganhou um prêmio especial. Ganhou um prêmio de apoio, de incentivo à arte da família. E isso foi assim comovente para eles e para os pais que estavam ali, que viajaram 4 horas só para assisti-los. Foi realmente muito bonito. Então, Cristiano, assim, eu acho maravilhoso chamar atenção para isso, porque como é importante a presença da família, dos pais apoiando essa iniciativa que é para a vida toda, né? Eu tenho uma gratidão imensa, porque eu já fiz espetáculo com 180 pessoas numa escadaria de igreja, e que se não fosse esses pais, mães, madrinhas, padrinhos, não conseguia, porque era eu sozinho, era tio aqui, tio ali, ou tio aqui, não sei o quê. Então era muita gente. E quando a gente sente, quando a comunidade, a escola, os pais entendem essa necessidade de estar presente, né, fortalecendo, né, e encorajando a criança, é maravilhoso demais, né? É muito, muito importante essa presença, né? E a família consegue dialogar. Até muitas coisas entre os pais separados, eu já consegui, de certa forma, com o teatro, não só eu, né? Quando eu falo eu, porque eu fui um gatilho para que eles, pelo menos, respeitassem e estivessem presentes nas apresentações dos filhos, né? Que é muito legal isso, né? Estar junto, se respeitando como ser humano, apesar do amor ter acabado, de ter uma separação de corpos, de bens, de tudo, mas que essa relação do filho, que a arte trouxe de volta, é muito legal, né? Então, tenho várias experiências dessa união em prol de uma apresentação de teatro, né? Porque a gente é louco, a gente faz apresentação com 180 crianças, a gente faz festivais de teatro com as turmas todas, porque todo mundo quer apresentar, todo mundo quer texto, todo mundo quer falar. Chega na hora, vou contar a história aqui, então. Chega na hora, a criança o quê? Não consegue falar. Essa história é incrível, né? Estava montando Romeu e Julieta, numa versão Romão e Julieta. Lembra o nome desse texto? Romão e Julinha. Romão e Julinha. A Julinha esqueceu o texto, falou, professor, não vou conseguir, não. Não vou conseguir, eu vou esquecer esse texto. Você sabe o texto, nós ensaiamos. Não, professor, não vou conseguir, eu estou muito nervosa, muito nervosa. Aí ela ficou nervosa, o grupo todo fica nervoso, né? Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai ser horrível a nossa apresentação, a outra turma vai ser melhor do que a gente. Calma que vai. Se você esquecer, eu te falo. Da coxia, a coxia, para quem não entende, é um espaço fora do palco, mas que dá para a gente se ver e falar. Eu dou o texto para você. Aí ela falou, tá bom. Nessa confusão toda, chamei o Romeu e falei, Romão, caso ela esqueça, já sabe que ela vai esquecer, você passa na frente, ou então você fala para a peça continuar, que ela está nervosa, normal, de estreia, todo mundo fica. Quando chega na hora dela falar o texto, ela não conseguiu falar o texto, porque não só o Romão falou, como toda a família Motecchio e coisa, entraram em cena e falou o texto dela. Ela ficou enlouquecida, chorando,
saiu de cena chorando, voltou, falei, calma, vamos voltar, vamos voltar. A plateia lotada de pai, mãe, tio, foto, aquelas coisas, tudo esperando a apresentação. Ela voltou chorando, mas, professor, eu sabia o texto, eles falaram na minha frente, professor, eu sabia. Eu falei, vamos repetir a cena, não tem problema. Na hora de repetir a cena, ela o quê? Esqueceu o texto. Não conseguia falar, ficou bloqueada. A plateia começou a aplaudir, eu falei, segue assim mesmo, seguiu e foram todos felizes para sempre, porque nessa versão, Romeu e Julieta não se matam, pelo menos isso. Mas o professor quase morre. Maravilhoso! E o que a gente fez depois de todas essas vivências, senhoras e senhores? Eu e o Gilvan montamos, eu escrevi, o Gil dirigiu, a gente fez pela Companhia Teatro Porão, que é a minha companhia de teatro, a gente fez um espetáculo chamado Salvem a Professorinha, que, na verdade, é tudo isso que se vive enquanto professor. E quando a gente montou o espetáculo, não sei se o Gil vai lembrar, a gente apresentou num evento de educação. O Salvem a Professorinha são 4 professoras que entram cada uma no seu tempo de aula para dar aula e, obviamente, elas não conseguem dar aula. A última coisa que elas fazem é dar aula. E aí... Só para falar, André, só para falar que é no mesmo projeto teatro documentário. É uma pesquisa que a Andrea faz, que ela vai colhendo histórias verídicas e transformando em cena. Pode continuar. Sim. Sim. Aí a gente apresentou a professorinha num evento de educação no estado do Rio. Né? Era para fechar o evento, tinha palestra. Quando a gente terminou o espetáculo, que é baseado em fatos reais, em histórias que acontecem com professoras, uma professora fez assim, mas isso aí é ficção, isso aí não acontece. Aí eu fiz, aí depende da sua sala. E é porque realmente, enquanto professores, nós passamos por poucas e boas. Nós, obviamente, numa sala de aula mais livre, mas os professores na sala de aula têm muita história para contar. Inclusive, quem quiser colocar sua pergunta aí, ó, pode perguntar. A gente vai refazer o Salvem a Professorinha. Mais livre, mais ou menos. Porque como a gente trabalha muito com o subjetivo, com essa liberdade, às vezes extrapolam muito. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura para poder fazer, porque os alunos em si não é tanto o problema. O maior problema são os pais, né? Com todas as suas ideologias, com todos os seus problemas, com todas as suas noias, seus traumas, né? Tudo focado no filho. Tem pai que vem, que conta quantos textos o filho falou e o outro falou mais do que o texto, quantas palavras. É uma coisa bem delicada mesmo. A gente tem que respirar fundo e dizer calma, calma, porque a gente não está contratando ele para Hollywood para ganhar o Oscar. É só uma apresentação de teatro, que é qualquer personagem é importante, né? Qualquer personagem é muito importante, independente dos que falem 30 palavras, como que falem 2 palavras. Tudo é importante para a dramaturgia e para a vida. Nem sempre nós somos protagonistas, né? Às vezes a gente é antagonista e o antagonismo também é necessário para que a vida ande e circule, né? Agora tem uma história legal da estreia da professorinha. Tem. Eu poderia contar essa, André, que é muito legal. Então, a gente estreou a Professorinha num festival que é uma mostra não competitiva e que tem muita repercussão no Rio de Janeiro. É um festival muito legal, que é o Festival de Angra, é o PITA. E sim, Raquel, eram muitas crianças. Espera que a Raquel está lembrando do Sítio do Pica-Pau Amarelo que ela fez. Mas não eram 40, Raquel, é que você era pequena, aí você via aquelas 25, 28 crianças, já multiplicava por 2. Porque para você, André, mas para ela era 25, e para a plateia era... Não, para ela era 40, para a plateia era 25, e para a gente, como professor, era 200, porque tem uma energia que... Né? Socorro! E aí, nessa estreia desse espetáculo, era uma equipe de 3 pessoas. Eu, o Gil e a Rúbia, que é a Companhia Teatro Porão, na verdade. Nesse espetáculo, como era um monólogo, o Gil é diretor e fazia o som, a Rúbia é responsável pelo cenário, pela iluminação, porque no teatro a gente tem que ser responsável por muitas coisas para fazer ele funcionar.
E aí, os dois, vendo toda a parte técnica dessa apresentação, por quê? Era uma apresentação numa arena para 1.500 pessoas. Eu não era um teatro, não estava tudo bem. Não estava tudo bem. Eram 1.500 pessoas que iam assistir a estreia da peça. Então, eu estava 7 vezes mais nervosa. E aí, o produtor do evento, e que estava produzindo esse espetáculo conosco, falou assim, não, fica tranquila que não encheu. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Eu falei, pronto, tem 1.500 lugares e tem 100 pessoas sentadas. Aí ele falou, não, deu na base de umas 1.300, 1.380. No fim, tive uma imensa dor de barriga. Porque seres humanos têm dor de barriga. E aí vocês acham que o meu diretor, vocês acham que a minha iluminadora me deram atenção nesse dia? Nenhuma. Porque eles precisavam fazer a técnica de um palco para 1.500 pessoas. E aí, no meio da apresentação, eu muito nervosa, o que aconteceu? Faltou luz. Só que a luz dessas tendas eram geradores. Então, tinha um gerador para a luz e um gerador para o som. E aí, a luz caiu, faltou. E aí, o que aconteceu? Ficou só o som. E aí, eu comecei a falar. Como eram professoras em sala de aula, eu comecei a dizer que a culpa de não ter luz era porque algum aluno tinha desligado a luz do colégio. E aí a plateia ria mais ainda. E aí eu me lembro que eu perguntei, então, turma, para a plateia, para essas 1.300 e tantas pessoas. Fiz, então, gente, a gente termina essa aula aqui ou a gente continua no escuro mesmo? E aí eram 1.300 pessoas dizendo, continua! O sonho de todo professor, André, 1.300 alunos prestando atenção na aula, né? Exatamente. E aí, para finalizar na cereja do bolo dessa apresentação, enquanto a Rúbia estava louca com a iluminação, o Gil estava louco com o som, o que aconteceu? O rapaz da técnica do som estava no meu canto, bem grudadinho na coxia, que é a coxia que o Gil acabou de falar. E aí, ele jogou uma lanterninha dele, não iluminava nada, mas ele estava com o coração bom, assim, ó, ele jogou a lanterninha para ver se ajudava. Aí, como veio uma luz de lado, eu fiz assim, Inspetor Antônio, é o senhor? Aí o técnico do som fez, não, aqui é o 02 do som. Eu fiz, meu Deus, o senhor perdeu o personagem. Foi ótima essa história. Muito legal. André, eu acho que temos 10 minutinhos. A gente pode começar a fazer nossas... Se alguém tiver pergunta, a gente responder. Já começar nos agradecimentos para a gente não cair e ficar no vácuo, né? Isso aí. A gente queria tanto agradecer. Isso. Pois é. A gente queria agradecer tanto. Não tinha celular sim, Nelson. Todo mundo botou a luz do celular. Todo mundo botou a luz do celular. Ficou assim, ficou um show de rock. Um show de rock. A gente queria agradecer. Quem tiver pergunta, vai escrevendo aí que a gente vai responder, viu, gente? A gente queria agradecer imensamente a oportunidade que o Matriz está dando para a gente contar um pouquinho, tentar aliviar esse nosso movimento de tensão, de estar na quarentena, de estar fora do nosso normal, tendo que se reinventar e entender que vem um novo normal por aí. Agradecer demais, e a ideia da gente aqui era mostrar àqueles que fazem teatro, que têm o teatro no coração, que ele pode ser muito divertido e que ele exige demais de nós, exige dedicação, amor, mas que a volta, o que ele pode devolver para a gente é lindo e marca para sempre a vida de um monte de ex-alunos e alunos que estão aí também. E quero deixar claro aqui, para os alunos que não estão aqui presentes ainda, que a gente vai fazer a nossa história ainda no Matriz. Estamos muito ansiosos, eu e Sevidanes, para que a gente construa a nossa história aí nessa instituição, com esses alunos incríveis, que foi uma adesão, né? Nos sentimos muito privilegiados e abraçados com o nosso primeiro ano, que infelizmente não está conseguindo ter por conta da pandemia, mas que a procura foi imensa, né? O carinho de vocês já no começo, ao nos receber nas escolas, nas unidades. A Bia lá da Suécia estava perguntando onde fica a escola. A escola tem 5 unidades, né?
uma em Campo Grande, Caxias e Nova Iguaçu, que eu estou dando aula, Bangu e Taquara, que a André está dando aula de teatro. E que a gente vai construir a nossa história. Tem uma história belíssima que a gente está já escrevendo para vocês também, né? Para que a gente possa, em outra oportunidade, estar contando as histórias exatamente do Matriz, desses alunos incríveis, de tanta coisa que a gente vai montar junto, né? Vai ser maravilhoso. Então, muito obrigado a todas e a todas. É muito legal estar aqui, dividindo com a Andrea mais essa cena, né? Se reinventando nessas lives. Dizer que, assim como da importância mesmo, né, dos pais, da importância das escolas abraçar a iniciativa de ter artes na sua grade, porque eu acho que isso é de uma importância tremenda para a vida de todo mundo, né, para a construção da personalidade, do caráter, né, e da própria humanidade dessas pessoas todos. Então, que seja lindo. É isso. Muito obrigado. É isso. E assim, que, na verdade, o nosso querer como Recife está aí, ó, professores... de Recife. Olha só, a Evânia, que também é professora de teatro Exatamente. e que deve ter um monte de história para contar, Gil. E faz um trabalho lindo com um grupo de cegos, né? Dá aula de teatro para cegos, uma história belíssima. Aí, Evânia Copino, diretamente do Recife, Pernambuco. Grande. E assim, o que a gente quer repercutir, reverberar nos corações, eu acho, e eu acredito muito, que a arte salva mesmo, ela salva o ser humano. A gente fala do teatro porque a gente faz teatro, mas a música, o esporte, na real, que o esporte é uma arte. Baby, né? Beijo grande, baby. Baby Bonamo lá de São Mateus. Amo vocês, muito obrigado. E falar para a Andréa, assim, só para completar o que a Andréa está falando, que como nunca foi tão necessário a presença da arte e dos professores como nesse momento de pandemia, né? Então, vamos tirar o chapéu para todos os artistas, os cantores, as lives, os filmes, as séries, os livros, os escritores, né? Que estão batalhando, todos os professores de matemática, português, química, que se reinventaram nessa pandemia e que realmente é o grande coração que faz pulsar não só o Brasil, mas toda a humanidade, né? Então, meu carinho, meu desejo é dizer assim, vamos respeitar esses profissionais, esses professores e todos os artistas do mundo, porque numa crise como essa mundial é quando a gente vê a importância da arte e da educação na vida de todos os seres humanos. Exatamente. E que a gente reverbere esse eco, né? esse carinho pela arte nesses alunos, nessas pessoas, porque a gente não fala só de crianças ou de adolescentes, né? A gente tem turma de adultos e que entende e que recebe, aquece o coração, né? Trabalhar com arte. E aí a gente vai reverberando esse movimento até que ele seja maior do que o movimento que é muitas vezes abafar a arte, trazê-la como uma coisa menor, e ela não é. Bia, vai ficar disponível sim, vou colocar no IGVT do Matriz, a live, quem quiser compartilhar, conversar, fazer dela, de repente, um outro grupo de estudo, que as pessoas parem para se reunir, já que a gente está virtual mesmo, e conversem, e se abram para ler poemas umas para as outras. A arte está nesse pequeno lugar, às vezes. Você conversar, você cantar para alguém. E não há transformação, não há melhora sem a arte, sem a educação. Né? Se a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que estudar o que foi o passado, a história, o que foi o presente, para poder apontar para um futuro menos competitivo, mas cooperativo, né? E a arte está atrelada a isso. Eu não falei nem da cultura em si, porque a cultura é encítrica, né? Todo mundo tem a cultura já, o fazer cultural. Agora, a arte em si é uma coisa trabalhada, é uma coisa investida, é uma coisa que a gente tem que realmente investir e propagar, para fazer, como a Andrea falou lindamente, reverberar. Vamos reverberar, que as nossas vozes não se calem nunca, porque nós nascemos todos e todas para brilhar. Exatamente. Ó,
Um beijo enorme em todos. A gente pode também descobrir que a arte pode ser a sua fonte de inspiração só, não como arte, mas como profissão. A gente, às vezes, fica muito preso nas profissões mais clássicas, a gente não entende que de uma aula de teatro, que de uma aula de música, uma aula de desenho, pode sair um ilustrador, pode sair um roteirista, pode sair algum técnico. E, assim, que a arte também transforme a vida das pessoas como profissão, porque ela pode transformar a vida da gente como profissão. E Não que só os pode, colégios não só pode, como deve. E muito obrigada ao Matriz por nos proporcionar de mostrar isso para os alunos e que outras instituições apontem esses caminhos para esses alunos. Um beijo aqui para o João Novaes também, grande professor de teatro que entrou aí também. Vários colegas aí de profissão e da classe aí, representando todos nós. Muito obrigado mesmo aí. Bernal, com o professor de música aí do Matriz também. Cenógrafos, figurinistas, iluminadores, né? Maquinistas. Não tem maquinistas, não tem como eles não começarem sem contato com a arte. Então, assim, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aqui conosco. A gente volta qualquer dia desses com mais histórias, que o que não faltam são histórias boas para serem contadas. Né? Obrigado, Dani. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Olha, um beijo enorme no coração. Se cuidem, fiquem bem e fiquem em casa se puderem. Vai passar e a gente vai fazer com que passe leve. Beijo. Prazerosamente. Beijo grande. Beijo.